O dia que a Coreia do Norte matou 31 americanos, o caso EC-121M. Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site Apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. Nos dias que se antecederam a 15 de abril de 1969, as tropas norte-coreanas haviam realizado numerosos disparos transfronteiriços contra tropas sul-coreanas e americanas na Península Coreana, e as forças dos Estados Unidos precisavam se antecipar sobre os planos e posições do inimigo para assim traçarem uma estratégia de ataque surpresa, junto com a Coreia do Sul, a principal aliada na região até os dias atuais. Na manhã de 15 de abril, foi autorizada a decolagem da base aérea de Atsugi, no Japão, do Lockheed EC-121M Warning Star, uma das aeronaves de vigilância mais moderna da época, produzida no final da década de 1940, também anteriormente designada como WV-2, um dispositivo de vigilância e alerta aéreo precursor do atual E-3 Sentry, e seguiu rumo à costa da Coreia do Norte com indicativo secreto de identificação Deep Sea 129, ou Mar Profundo 129 em tradução livre. Um dos modos táticos de coleta de informações e sinais norte-coreanos na época era traçar um percurso em elipse sobre a região. Foi então que o EC-121M voou em elipse no sentido horário no Mar do Japão, coletando inteligência para ser analisado posteriormente. A operação corria tudo bem, e já haviam passado quase 5 horas e meia de busca ativa por inteligência de sinais norte-coreanos. E inesperadamente os radares dos americanos, ativos na Coreia do Sul, detectaram a aproximação de 2 caças MiG-21 da Força Aérea do país norte, que acabara de levantar voo de uma base aérea próxima da costa do Mar do Japão. Logo após a detecção da aeronave de fabricação soviética, os americanos perderam o sinal no radar. Tempos depois, as forças dos Estados Unidos readquiriram o sinal do MiG-21 na tela do radar. E, infelizmente, os caças já estavam em curso de interceptação contra o EC-121 de vigilância, que operava 31 militares da Marinha Americana e do Corpo de Fuzileiros Americanos. Instantes depois, o Centro de Vigilância Terrestre na Coreia perdeu completamente a aeronave do radar. O alto comando americano da região ficou em prantos. Não havia outro motivo do desaparecimento a não ser a destruição da aeronave por um míssil no espaço aéreo internacional. Ao saber do desaparecimento do Deep Sea, o comandante da 7ª Frota dos Estados Unidos, vice-almirante William Bringley, embarcou no cruzador USS Oklahoma City e partiu rumo à operação de busca e resgate. E de imediato, em uma cooperação de amizade em situações de desastre como essa, solicitou assistência dos soviéticos que prontamente despacharam 2 embarcações até o perímetro do último contato no radar do Deep Sea. Os primeiros destroços foram localizados pelo P-3 Orion e as embarcações encontraram 2 corpos, os únicos encontrados. A reação do Congresso americano foi altamente feroz e nunca antes visto. O presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara, o deputado Mendel Rivers, pronunciou: só pode haver uma resposta para a América: retaliação, retaliação, retaliação. E exigiu que fosse utilizado o necessário contra o país do norte da península. E se necessário for armas nucleares serão utilizadas. Daremos a eles o que eles pedem. Na análise subsequente dos detritos recuperados, indicou perfuração de estilhaços consistente com pelo menos um míssil Arar, como o Atoll AA-2, transportado pelos MiG-21 coreanos. Após o ocorrido, foram traçadas várias estratégias e consequências pelo Pentágono, em seguida apresentadas ao presidente e ao Conselho de Segurança Nacional. Uma das opções disponíveis elaboradas pelo Pentágono estava atacar os aeroportos militares, incluindo a base aérea de Onsan, que decolou os MiGs, para interromper a postura militar da nação ao norte e impor uma penalidade ao governo por abater o EC-121 americano. Na época dos fatos, em antecipação à direção nacional, o comandante em chefe do Comando do Pacífico, o almirante John McCain Jr., cujo filho, o ex-senador e ex-oficial da Marinha, era prisioneiro de guerra no Vietnã,
ordenou a ativação da Força Tarefa 71 em 16 de abril, deixando os porta-aviões Enterprise, Kitty Hawk, Ranger e Hornet disponíveis com 48 a 72 horas de antecedência para apoio, bem como aeronaves táticas operadas nos aliados asiáticos. Outra opção de retaliação com o codinome Pinho Fraturado envolveria navios da Marinha dos Estados Unidos armados com mísseis superficiar Talos, que no ano anterior ao ataque os Estados Unidos os utilizaram para bater caças no Vietnã. A estratégia seria posicionar 2 cruzadores ao longo da costa da nação ao norte, nas proximidades dos aeroportos militares de Onsan e Sondoni, e abateriam qualquer aeronave que decolasse deles. O Pentágono viu no plano uma fragilidade. Muito provável que a nação ao norte da península iria retaliar forte de maneiras imprevisíveis. Sendo essas opções usualmente empregadas em combate, foi traçada a opção mais devastadora, o deslocamento noturno de 12 a 24 bombardeiros B-52 de Guam rumo a alvos militares na península, e cada bombardeiro carregaria cerca de 108 bombas MK-82. Seria um mar de chamas, devastações e medo sem precedentes sobre a região. Porém, isso provocaria uma reação adversa por estar perto da fronteira soviética. Além das bombas convencionais MK-82, havia o plano de retaliação com armas nucleares, uma estratégia que já estava traçada no ano anterior, quando o SS Pueblo foi capturado pelos norte-coreanos. Assim, vários F-4D Phantom II ficavam de prontidão 24 horas por dia, equipados com bombas nucleares. Dizem que na época um piloto recebeu instrução que atingiria um alvo, sem mais especificações. Assim ficou por horas sentado em seu cockpit do Phantom até receber ordens para abortar a missão. Diante de todas as informações, planos e estratégias de guerra contra a nação ao norte, Richard Nixon se recusou a iniciar qualquer plano de retaliação, contrariando o desejo imediato do Congresso. Nixon e seus assessores sabiam que a Guerra Fria estava a todo vapor, e a Guerra do Vietnã, que estava há 14 anos em atividade, estava longe de acabar, e qualquer outra guerra iminente poderia decretar o fim da economia americana e de seu governo, bem como a malha bélica norte-americana e de aliados na Ásia. Nixon autorizou a continuar as missões de reconhecimento na região do Mar do Japão, porém com escolta, e mostrou um governo gerenciador de crises frente a uma escalada que poderia causar uma grande guerra local.